Boa noite, boa noite. Testando som. E aí, turma? Tudo na boa? Vamos esperar a galerinha entrar aí. O Insta tá divulgando que nós estamos ao vivo pra galera. A Thay entrou. E aí, Thay? Tá pronta? Vamos que vamos! Então, galerinha, esse é o vídeo live número 6 do Vida de Monitor. Hoje vamos falar com a Thay sobre intervenções assistidas por animais. Um papo muito bacana, né? A Thay tem bastante experiência para nos passar aí, então, sem mais delongas, vamos chamar ela para a gente já tocar a ficha aí. Vamos lá. Thay, cadê você? Cadê você? Aqui. O som tá bom, galera? Me avisa aí se o som tá bom. Olá, Oiê! oiê, tudo Boa bem? noite! Deixa eu Boa me ajeitar aqui noite. para Também eu tô não. meio cortando minha cabeça aqui, mas tudo bem. Não pode estragar o cabelinho, né? Não, deixa ficar E ajeitadinho, aí, né? Fica ajeitadinho. e aí, tá? E como é que você tá? Tô muito bem, prazer estar aqui. Muito obrigada Legal. de novo pelo convite. Tô muito Nós é que feliz por poder estar aqui. agradecemos. Que legal, que bacana. A gente também está muito feliz. Te agradeço de coração essa participação. Tenho total Obrigada. certeza que será uma participação muito especial, um assunto muito Eu espero que bacana, né? sim. Vai Nós não, ser. nós não combinamos nada. Eu espero que seja um Vai, bate-papo como é a nada. gente, assim, a gente fala de tudo, né? E Isso, a eu gente acho já que é vai de ser bem casa. rico. É. Isso. E aí, como é que tá a família Azul? Tá todo mundo bem, eu tô aqui trancada. Tô só com Ah, dois animais por enquanto, que é o peixe que tá ali quietinho no aquário, e o não vai falar Omar, que é o nada. gato que está em algum lugar, né, Omar? Que Sim, bacana, que bacana. vem cá, daqui a pouco ele Show sobe, de bola, show de aqui bola. pertinho. Galerinha, nosso áudio tá bom? Vídeo tá Ah, bom? isso é Tudo importante. certo? Por favor, ali, ó, Duas ansiosa para ouvir a câmeras. Taja. Oh, Que Karina! crê. Obrigada! Presença ilustre. Queridona. Presença ilustre, tem muito, né, da Karina no que a gente vai conversar hoje. Que Ah, bom que tô tu tá aqui sabendo. conosco. Tô Ai, sabendo querida. disso, tô sabendo. Olha aí, ó, Karina, já anota aí, uma hora dessa tu vai ter que estar aí comigo também. Isso! Oba! Vem, Karina, vem. Ó, a Eliana entrou também, uma super parceira. Ó, que Ó, o bacana, o Felipe, pessoal tá vindo. Felipe não pode faltar, maridão, Carol marido, Fernanda. maridão, 100% diz que tá tudo certo, então, Márcia, o pessoal da Amo Criança, que bom que o pessoal tá vindo para participar conosco. Tem um pouco, né, da minha história que passa pela Amo Criança, então que bom ter vocês vamos, aqui. vamos, vamos falar sobre isso, então. Vamos. Thay, pra gente começar, conta um pouquinho de quem é a Thay, da história, né, e Sim. como que chegou, né, a Thay Animais, né, como que chegou Ai, aí nessa, animais, nessa, nossa, isso, nessa vida, isso é, né, Thay isso zoológico é hoje, né? desde, é um zoológico aqui em casa, né? Isso vem da minha infância, né? Isso tem dedos assim até do meu pediatra na época, que recomendou que eu tivesse, né, um animal de estimação por conta de ansiedade na infância, né? Então essa Crises foi pediátricas. minha primeira, tio Ademar Traem, a minha primeira experiência, né, com os bichos veio através de uma recomendação médica. E não é à toa que ao longo do meu percurso profissional eu também fui desenvolvendo esse caminho, de alguma maneira, né? Que tanto me ajudou e que eu busco levar para as pessoas também como uma ponte e uma fonte de apoio, né? Então, eu sou a Tayana, eu sou fisioterapeuta. Eu comecei, dentro das intervenções e das interações com animais, eu comecei na ecoterapia, minha primeira formação, né, profissional, depois da graduação foi
em ecoterapia, que eu fiz em São Paulo. E por muito tempo eu atuei dentro da ecoterapia, em hípicas, em espaços, né, privados também, sítios. E ali eu já vi um potencial, né, de todo esse ambiente e dos animais, das interações que aconteciam, né, com todos os animais que estavam geralmente nesse ambiente de hípica, né, ou de sítio, enfim, né. Sempre tinham as aves, sempre tinham cavalos, sempre tinham cachorros, gatos, né. Sempre havia toda uma equipe, né, um staff animal ali perto da gente. E isso começou a me despertar, né, para ir olhando as outras possibilidades que haviam. E em 2008, 2007, eu entrei num projeto, que era um projeto piloto até da veterinária da URGS. Quem me convidou foi a pessoa chamada Joyce Peruzzi, Conhecemos junto essa. com outras pessoas, e a Joyce ainda era aluna lá, né, estava começando a estruturar um projeto de terapia assistida por animais com cães, né, a partir do contato da seleção de animais. Então, a gente começou esse percurso na Amo Criança, com a nossa cachorrinha, naquele momento, a Bananinha, né? Quem é mais antigo, assim, lá da Amo, vai lembrar da banana. E começamos, Essa, então, essa nessa... aí, essa aí é totalmente novidade para mim, pai. Tu não sabia disso? Nada, Não! nada, totalmente Olha, novidade. é... Então, eu trabalhava ao mesmo tempo na ecoterapia, naquela época, e nesse projeto que chamava Vira Terapia, né? De vira-lata mesmo. Vira terapia, Vira de terapia. vira terapia, de vira-lata, né? Tô- A banana era um cão vira-lata que foi resgatado do Centro de Controle de Zoonoses de Porto Alegre, selecionado pela Joyce, e ela foi nossa parceira aí por anos, né? E depois da banana, então, veio o Ariel, o gato terapeuta, né? Que foi o meu gato, também selecionado, escolhido, enfim, para esse trabalho. Então, eu tenho algumas histórias, né? Alguns percursos aí dentro das intervenções. E é sempre um prazer poder falar sobre isso. No momento, eu não estou atendendo com as intervenções, embora eu tenha um zoológico próprio em casa, né? Mas eu mantenho alguma ligação com esse meio, né? Através de um grupo que eu participo, com a Karina, que está aí também, com outras colegas do Brasil inteiro, cada um na sua área, falando um pouquinho das suas intervenções, das suas práticas. E então é um resumo breve, assim, de alguns anos, né? Que começou lá em 2001 a minha história com a ecoterapia. Então tem um percursinho, Que né? bacana, que legal. Imagina, né? Ecoterapia, Bananinha, Ariel. E bora lá, se Deus quiser. Vamos fazer aqui na Vamos nossa ver. região, né? O futuro a Deus pertence, né? Como diz o outro. Isso. A Vamos gente trabalhar para está isso. sempre em contato e buscando formações e capacitações nessas áreas, né? Para poder realmente pensar em oferecer serviços de qualidade, não só para as pessoas assistidas, os clientes, né? Mas principalmente para os animais, né? Isso é uma briga que eu tenho, assim, eu acho que também é algo que me aproxima da Dálmatas, né? Que nos aproxima, né? Buscar o bem-estar desse animal que está participando das intervenções. Isso é tão delicado e é tão necessário, né? Porque eu não acredito numa intervenção terapêutica, né? Que não tenha esse bem-estar para todos envolvidos, né? Eu só acredito Exatamente. quando existe para todo mundo. Então, Todo mundo esse é tem que, um. todo Ficar mundo tem bem que estar com isso, tem que gostando, ganhar. né? É, É, tem que ganhar, né? Tem que enriquecer a vida de todos nós, né? isso. O Felipe colocou ali, continua fazendo atendimento com os animais em casa. Pois é, agora na pandemia, o que que aconteceu, né? A gente, lá na Amo Criança, então, é uma instituição, para quem não conhece, que atende crianças portadoras de câncer, né? Então, a gente teve um período de trabalho home office, né? Todo online.
E o que acontecia? Meus animais participavam dos atendimentos de fisioterapia, né? Pelo vídeo. Então, as crianças que já conhecem, que sabiam que eu tinha os animais, pediam para ver, ou eles espontaneamente, né? Alguns pacientes, os animais, né? Foi muito interessante observar, se aproximavam para interagir também pelo vídeo, né? Então, a gente teve, de alguma maneira, essa experiência, né, ligada aos animais, sempre também de uma forma remota, de uma forma virtual, né? Mas que trouxe vida, né? Que traz essa característica, assim, que é o que a gente busca, né? Da espontaneidade dos animais, né? Dessa vida latente. Então, eles participam ainda, né? Ó, Que tocando bacana. terror, latindo. Ô, seu Levi, Leve levado. Thay, aproveita, né, para nós agora, assim, para quem caiu de paraquedas nessa situação, o que é uma intervenção assistida por animais? E já engata, né, o que tu puder de trazer de mais experiências, assim, que a gente consiga visualizar aquilo acontecendo, enfim, que tocou bastante na tua história, nessa trajetória que tu viveu e está vivendo, né? Então, assim, conta pra gente o que é e o que resulta esse trabalho. Eu acho que um ponto de partida para a gente falar disso, né, é diferenciar o que é ser o tutor de um animal e ter ganhos para nós, para a saúde, para o bem-estar, né, dessa relação, dessa convivência, e participar e receber, né, um atendimento dentro das intervenções assistidas por animais, né? São coisas bem distintas, né? Primeiro, nem todo animal vai poder ser um animal de intervenção, né? Por mais que ele seja bonzinho, por mais que ele seja carinhoso contigo, tutor, né? Isso não qualifica ele, só isso, como um animal para intervir, né? Então, como a gente falou antes, o bem-estar vem antes. Talvez ele é super querido contigo em casa, mas não fica bem em outros ambientes, não fica bem com outras pessoas ou outros animais, né? Então, a gente vai ter sempre esse olhar. O animal, tanto na parte de saúde, né? Quanto na parte comportamental, quanto nas habilidades específicas de cada animal, né? Que vão ser diferentes, vão depender, né, da raça, vão depender da falta de raça, né? Não há uma exclusividade, só cães podem participar, só gatos podem participar. Não, né? Por exemplo, temos a Karina aqui, né, conosco. A Karina também tem um mini zoo em casa, né, Karina? E ela tem, né, alguns animais selecionados para trabalhos diferentes, com públicos diferentes. A Karina é psicóloga e faz intervenções na área psicológica, emocional, né, focada nas intervenções com animais. Então, ela vai ter calopsitas, que ela vai levar para determinado público, ela vai ter coelhos, ela vai ter cães, né? Então, a gente precisa diferenciar, sim, né, o que é ter um cão em casa que vai te trazer benefícios, sim, a gente sabe disso, né? A gente sabe que, por exemplo, tutores de cães, de gatos, né, que a gente já tem mais estudos, assim, geralmente tem menos problemas cardiovasculares, tem menos reações de estresse, são pessoas que têm uma facilitação para atividade física pela interação, né? Por essa proposta de levar o animal para passear. Isso são benefícios de ter um animal de companhia, né? E é diferente do que a gente vai propor nas intervenções. Nas intervenções, a gente vai propor aproximações com públicos, né, de diferentes idades, de diferentes demandas, necessidades. Então, vão ter animais que talvez sejam mais, como é que eu posso dizer, mais habilidosos, né, naturalmente, para lidar com determinado público do que com outro, né? Então, a gente vai ter essas diferenças. Tá, é como se fosse um cachorro de trabalho, tá? E, tipo assim, ele tem uma atividade Também em não. específico, não?
Também não, também é diferente, Não. né? O É, cão de serviço, né? O cão de isso. trabalho, ele vai ter outras características que a gente vai buscar. Geralmente ele vai ser um cão que vai acompanhar, né, uma pessoa com alguma necessidade diferenciada, com alguma questão específica que ela precisa de assistência, né? Para a pessoa ter autonomia. Então, também é diferente, né? O animal, para intervenção, ele é um animal que vai passar por protocolos de saúde, de comportamento, enfim, um treinamento, dependendo das habilidades que vão ser necessárias. Então, não é assim, peguei meu cachorro, ele é bonzinho, eu vou botar ele aqui com essas crianças. Não, isso pode ser muito ruim para todos, tá? E a gente pensa que, por exemplo, um gato, né? Como eu trabalhei 5 anos com o Ariel, naturalmente o gato ele tem algumas particularidades e algumas pessoas até eram contra, né? São contra o uso de felinos nessas intervenções, porque eles têm particularidades próprias. Porém, ele era um gato totalmente diferenciado, né? Então, foi um encontro. Algumas coisas eu mostrei para ele, ele aceitou, por exemplo, andar na guia, né? Quando que um gato aceita andar na guia? Não são todos. É Alguns vão raro, né? tolerar, né? Mas ele tinha prazer. Eu botava a guia, ele começava a ronronar, ele ia para a porta para a gente sair para passear. Então, Olha a que gente fez bacana. toda uma dessensibilização, né? Ele aprendeu o quanto ele ia ganhar com aquilo, né? De poder ir passear, de ver outras coisas. E era um laço, era um vínculo, né? Também com as pessoas assistidas. Então, era uma forma dentro da minha área, da fisioterapia, né? De estimular, por exemplo, a marcha de pacientes que não queriam caminhar ou que tinham dificuldades para caminhar. Então ele fazia isso muito bem e ele fazia com muita alegria. E para quem era atendido, era muito bom também. Né? Eles gostavam. Vamos levar para um passeio? Vamos. E aí ninguém pensava, ah, mas eu vou estar cansado no final, ah, eu não estou muito afim de ir no pátio. Não tinha isso, né? Era vamos para a rua, vamos caminhar. E caminhávamos, às vezes, 40 minutos seguidos, assim, sem nenhuma necessidade de forçar nada, era muito espontâneo. E é isso que é terapêutico, né? Dessa relação, é isso que é diferencial dessas intervenções, né? Aproveitar características e possibilidades espontâneas, né? Que os animais têm, nos oferecem, para determinadas situações que a gente pode beneficiar terapeuticamente, né, as pessoas. Então, são áreas diferentes, né? E todas elas são importantes. Não tem uma que é melhor que a outra, né? Não tem uma que é... Só que elas são áreas diferentes, né? Tanto que eu continuo tendo meu zoológico, né? Daí todo mundo me pergunta, ah, mas e o Levi? Né? Levi é um cão... Vai trabalhar com o Levi? Não, o Levi é um cão que precisa de terapia. Eu brinco, né? Ele não é um cão terapeuta, né? Ele precisa de intervenção, né? Então seria uma violência com o Levi e um alto risco, né? Também levá-lo para intervenções, né? Mas existem, infelizmente, né? Como em todas as áreas, existem pessoas que imaginam, né? Que um cão sendo adestrado, tendo um adestramento básico, ele sabe sentar, ele sabe dar a pata, ele pode ser um cão de terapia, um cão de intervenção. Né? E isso não é bem assim que funciona. Né? Além de todo um protocolo de saúde que é super rígido, né? E, ô mãe, eu ouvi isso, hein? Assinado Levi. Sheila. Mas ele sabe, como eu já expliquei isso bem para ele, né? E, enfim, né? O que eu gostaria de ressaltar muito, assim, que eu acho que é bem importante e está ficando claro na minha fala, é que o vínculo, a interação, né, entre as pessoas envolvidas nessas intervenções é que são o grande pulo do gato, né? O grande gatilho
para os resultados que a gente deseja. Então, é através desse vínculo construído, né, dessa interação, dessa comunicação, da linguagem não verbal, muitas vezes que se expressa muito, muito, muito pela linguagem corporal, né, que a gente vai desenvolver todo um caminho, todo um percurso nas intervenções. Que bacana. Toma uma água. Deixa eu fazer e aproveito que tomar água aí, galerinha. A Mari tá aqui nos bastidores, anotando as perguntas, tá? Então mandem as perguntas, né, ou aqui nas perguntas, na caixinha de pergunta da live, ou mesmo nos comentários. A Mari vai anotar ali, vai me passar aqui, para a gente não esquecer de perguntar nada para a Thay, tá? Vamos aproveitar bastante esse conhecimento e, obviamente, aprender tudo que dá, tá bom? Vai mandando as perguntas aí que nossa produção tá atenta. É isso aí, Mari. Obrigada, Mari. Bom, Vai lá, então, Thay. o que mais a gente pode falar sobre isso, né? O que é esse bem-estar que a gente busca, né? É um bem-estar que vai além de uma condição só de saúde física, né? Nas intervenções a gente vai buscar uma condição de bem-estar geral, em várias áreas da vida daquela pessoa, daquele sujeito. Então precisa ser animais realmente muito especiais para fazerem parte disso e poderem estimular habilidades das mais variadas, que vai depender da necessidade do público que a gente vai estar assistindo, que a gente vai estar intervindo. Então não vai ser também com uma interação, né, que as coisas vão... É muito mágico, a gente vê um bem-estar instantâneo, né, naquele momento de ação, mas existe um percurso também, um caminho, né, nesse relacionamento que vai ser construído. Então, esse meio, né, esse meio do percurso é que é o grande estímulo para o crescimento tanto de quem trabalha nessa área, né, quanto quem recebe a intervenção, quem está ali... não é receber bem a palavra, tá? Mas vou usar ela por enquanto, né? E quanto ao animal também, que ele vai ter ganhos com isso, né? Ele vai ter os passeios que ele gosta, ele vai ter petiscos. Por exemplo, uma coisa que também não era muito comum, né? O Ariel, ele gostava muito de algumas frutas. Gato não gosta de fruta, geralmente, mas ele amava melão e melancia. E nós tínhamos um pacientezinho que tinha dificuldades alimentares bem importantes e não queria nem provar nada de nada. E aí um dia eu vou levar, né? Já que ele gosta, eu vou levar para a sessão. Acabou a criança comendo melão, roubando do gato, né? E aprendeu a gostar de uma outra, né? De um outro sabor, experimentar. Se abriu para essa experiência através dessa interação, né? Então a gente percebe que às vezes um pequeno detalhe, né? Que é de uma característica daquele animal pode fazer uma diferença imensa para a vida daquele sujeito. Né? Uma pergunta ali. Tem uma pergunta ali, daqui a pouco a gente chega lá. Agora eu vou fazer uma pergunta, acredito que mais técnica, né? Para um ver se eu sei te responder. Vai saber, sim. Para um animal ser, né, e fazer esse trabalho, né? A primeira, ele tem que passar por uma fase, né, de testes, né? Mais ou menos isso. Tu consegue daqui a pouco esclarecer para nós, daqui a pouco, o que se observa nisso? Sim, vamos ter protocolos específicos para cada espécie, né? Hoje a gente já tem alguns protocolos. Por exemplo, quando eu comecei com o Ariel, há anos atrás, eu não localizei nenhum protocolo específico para felinos, né? Mas o que eu, né, pensei daí junto com a veterinária, médicos que atendiam os pacientes que eu também atendia, né? Quais seriam as primeiras coisas que a gente tinha que fazer? Bom, vamos olhar para a saúde desse animal, vamos fazer um protocolo de sanidade animal específico para felino, né? E vamos ver se ele está apto, vamos começar por aí, né? Ok, está apto, né? Não vai trazer nenhum malefício, certo.
E aí a gente começa, então, a olhar as questões comportamentais e específicas de cada espécie, né? Então, é um conjunto, né? A gente vai ter que ver e assegurar também a saúde física, sim, né? Porque ela faz parte do bem-estar, né? Com as características de cada espécie. E aí vai depender né, de com quem a gente vai trabalhar para poder descobrir quais situações a gente vai também se deparar, né, nesses atendimentos que podem trazer risco para esse animal, podem trazer risco para a pessoa que vai estar recebendo a intervenção, né? Então, gatos, muita gente tem o preconceito, a questão da toxoplasmose, né? Tem também a questão de alergia ao pelo, né? Que não é ao pelo, é a saliva do gato, porque eles têm esse hábito, né, de se lamber. Então, a gente tem várias situações que podem, de alguma maneira, gerar algum ponto de conflito, né? Além do temperamento e do comportamento daquele específico da espécie e daquele indivíduo. Então, são vários detalhes, assim, né? E protocolos bem específicos para cada espécie, para a gente poder assegurar que realmente vai ser algo benéfico, né? Mesmo que seja uma vez uma intervenção pontual de uma visita a algum local, né? Então, que nunca mais vai voltar lá. Mas existem cuidados que são necessários, né, para isso. Tu podes trazer para nós um exemplo dentro da tua atividade que tu fez, enfim, indiferente de ter sido com Ariel ou com outro animal, e que trouxe um benefício gigantesco para o teu paciente, né? Assim, que daqui a pouco, né, como a fisioterapia, né, uma mobilidade que daqui a pouco tu achava que era muito difícil e o animal estimulou tanto essa pessoa que, enfim, o resultado foi muito bacana. Tem Que de outras... um Nossa, exemplo? tem tantas histórias, assim, tentar trazer algumas, né? Traz. Já estamos cheios de pergunta aqui. Tá? Que bom. Tem E bastante até me pergunta. emociona um pouco, assim, porque muitas vezes, e eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente trabalha com as intervenções. O protagonista dessa cena não é o profissional, o terapeuta, enfim, o profissional de comportamento, ou que seja, né? Qual for a área. Não é o profissional, é o animal, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que sair desse lugar de centro, né? Ter essa habilidade de poder deixar que o especialista, né? Que a especialidade esteja naquele animal, naquele vínculo que vai se formar. A gente é um facilitador também, né? Disso. E quando a gente consegue fazer isso, o que acontece é quase mágico. Para mim é mágico, né? Para algumas pessoas elas não valorizam tanto. Mas, por exemplo, um paciente que não se movimentava, que era um paciente que eu atendia, criança, também pediátrico, ele não tinha movimentos nas pernas, né? E a gente passava tentando estimular de todas as maneiras para que ele tivesse movimentos autônomos, né? E um dia a mãe desse paciente teve a ideia de pegar um petisquinho assim de ração e colocar no pezinho do menino. E eu pensei, o gato não vai ali comer, né? E aí o gato foi, cheirou, comeu. Caraca, meu. E ela, vou botar mais um. No que ela botou mais um, o menino levantou o pé para dar pro gato o petisco. Puta merda. Deu, Que loucura. né? Aconteceu, né? E isso foi algo mágico, né? Claro que não se repetiu inúmeras vezes, né? Mas ele teve essa possibilidade dessa experiência, né? E ele teve o desejo de movimentar para alimentar o gato. Se o gato não estivesse ali, ele não teria, né? E se ele não tivesse esse vínculo com o animal, isso não teria se estabelecido dessa maneira. Poderia ser de outra, mas não dessa maneira, né? Então nós vimos, ele consegue, ele pode movimentar, né? Basta a gente acionar o desejo,
né? Achar o Que que doideira. movimenta ele para fazer, né? O movimento. Então, essa É, é nossa, de muitas situações, né? Que vivi maravilhoso mesmo. e que vivo ainda, né? Porque isso está dentro de mim, então não me despeço desses achados aí internos, né? Que doideira. Não, esses resultados, assim, são, acho que meio indescritíveis, assim, né? É fácil de tu falar o que É, aconteceu, mas a emoção é espetacular, né? não tem, né? É. E eu imagino isso para quem? Para esse menino que viveu, né? Se a gente olhando a cena tem essa dificuldade de expressar, né? Quem viveu isso, né, vai carregar isso para sempre, É. né? Como um movimento gerado por um desejo de estar ali naquele espaço com aquele ser, né? Só ali acontece. Uma loucura. É muito especial. Dá, demais, demais, demais. Tá, e vamos às perguntinhas aqui, então. Como, Tayana, tu vê a terapia assistida no caso de pacientes em cuidados paliativos? Cuidados paliativos é uma outra área que é uma paixão assim na minha vida, né? E eu acho que especialmente é essa potência de vida. Para o animal não importa, tem um dia, tem horas, tem meses de vida. Né? Naquela relação ali, ela vai acontecer independente de quanto tempo há. E é vida, é pura vida, é estimular a vida. Então, eu vejo Aproveitar como o uma agora, terapia né? extremamente potente para cuidados paliativos. Né? Eles nos trazem para esse momento presente. Não tem muito como ser antes ou depois, é ali naquela hora, né? É assim também, por exemplo, no teu trabalho, né? As coisas são muito presentes naquele momento. Claro que tu vai ter objetivos para futuro, né? Mas né, o que acontece ali naquela hora, não adianta depois tentar puxar, né? E nos cuidados paliativos isso é super, super necessário. Além do que, cuidados paliativos a gente pensa não só em final de vida, cuidados de fim de vida, né? Mas cuidados centrados na pessoa e não na doença. Então eu acho que ter o animal, por mais doido que possa ser, tá? Mas ter o animal nesse contexto humaniza o cuidado. Humaniza a equipe de saúde, humaniza a família, né? É uma distração, diminui essa dor que a gente chama em cuidado paliativo de dor total, né? Que é uma dor que se espalha por vários segmentos daquele ser, daquela família. Então, ter essa possibilidade dessa relação com o animal, nossa, é fantástico. Existem pessoas focando hoje muito em cuidados paliativos e existe também uma outra situação que é locais que são locais para acolher pessoas em cuidados paliativos, que a gente chama hospice. Esses locais muitas vezes Hospice. têm hospice. Uhum. Esses locais muitas vezes têm animais residentes, né? Então, o que acontece? Eles têm um gato, eles têm vários gatos, têm cachorro que residem nesse espaço. Né? E aí as pessoas que moram lá têm essa sensação de acolhimento, de casa, porque tem um animal ali, né? Vivendo todo dia, podem cuidar, podem interagir com esse animal. Então é muito rico, né? E também é uma área que eu me dedico e gosto muito. Tá? A gente tem também um trabalho lindo de um francês. Esses tempos até o vídeo deles andou um pouco circulando mais, que é um cavalo, o Peio. E esse cavalo, ele vai nas unidades de cuidados paliativos. Então é muito lindo, porque tu vê aquele animal gigante entrando, quebra toda aquela mesmice da doença, né? Do cuidado, aquele asséptico, né? É aquele cavalo que sai de ré? É, Que bacana, eu vi o vídeo. é.
É Que especial, espetacular. né? E no vídeo É falava especial. que ninguém ensinou o cavalo a fazer aquilo ali. Não, isso era dele, né? E Que claro, loucura. algumas habilidades eles, né, viram que ele tinha e eles desenvolveram essas habilidades com ele, né? E eles é lindo, porque até pessoas assim que ele acompanha nas últimas horas às vezes de vida, né? Algumas pessoas, ele vai inclusive no velório, ele é levado para se despedir, né? É um trabalho riquíssimo, lindo, 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 lindo Que demais. bacana. E é um cavalo que ele era alheio ao contato. Porém, a pessoa que é responsável por ele, que eu não tenho certeza se ele é o tutor desse cavalo ou não, ele começou a observar que em algumas pessoas ele se aproximava, né, espontaneamente. Então ele começou a ver, não, mas tem alguma coisa diferente, especial aqui. Por que que alguns ele vai e outros não? E aí ele foi desenvolvendo e foi descobrindo isso, né? Essa habilidade dele de se relacionar, de se encontrar com pessoas nessa situação, vivendo, né, os cuidados paliativos. É Que muito doideira. especial. É E lindo. explica um troço desse. Não tem explicação, né? Não tem uma explicação Não, formal, não. cognitiva, intelectual que possa dar conta disso, né? Que acontece. É isso que eu me refiro que é mágico, né? Que é algo que é daquele momento, daquela relação. E não tem É como a muito gente bacana. treinar determinadas questões, né? A gente Ó, pode alguém treinar disse. alguns aspectos e melhorar, né? Mas não tem como treinar algumas coisas Ah, ali, né? o gatil Mei Mei disse Deus. Deus. É, pode estar aí a explicação, né? Pode, com certeza, né? O que que nos irmana, né? Se É, não algo maior, talvez, que nós, né? bem assim. Vamos lá, Thay, tem mais perguntas aqui. Dá para ensinar um filhote ser um animal de assistência? Dá, mas a gente vai ter que ver alguns aspectos específicos, né? Assistência para quê? Para quem, né? Quais são as características necessárias? Existem testes, né, que podem ser feitos, que vão mostrar algumas habilidades já desse animal, né? Mas alguns daí vão né? A gente vai ver, tem uma predisposição maior para ir por aqui ou por ali, né? E aí a gente vai poder treinar algumas habilidades que vão ser específicas, né? Mas não há garantia, né? Não posso peguei um animal filhote e ele vai ser um terapeuta. Não, não é assim que funciona, né? Não vai ser um cão de assistência, um cão de intervenção, né? A gente vai ver algumas habilidades possíveis e vai se treinar algumas habilidades, porém a gente não tem essa garantia, nada está completamente assegurado, né? A gente, como é um ser vivo, a gente não vai poder enquadrar ele num perfil específico e ele ser 100% o tempo inteiro aquele perfil. Não é uma máquina, né? Então, por isso que eu falei antes, eu frisei bastante, né? O bem-estar tem que estar em primeiro plano. Se a gente precisa forçar tanto que a gente perdeu o bem-estar para o animal, para a gente, para quem recebe, tem algo errado, né? Isso não pode ser Entendi. benéfico, né? Então, É, o claro, vai nosso querer, ter, que o, nem no- sempre é, né? o É nosso uma querer frustração. não pode estar acima do querer do outro, né? Não adianta. Isso. Por exemplo, quando eu peguei o Ariel, eu peguei ele filhote, ele tinha 4 meses. Eu vi alguns potenciais nele que eu nunca tinha visto num outro felino, né? Por exemplo, ele ia no colo de qualquer pessoa, ele buscava as pessoas. Opa, esse animal é diferente. Ele tinha algumas características que me chamaram a atenção, né? E aí eu fui vendo, eu passei um ano com ele em treinamento, digamos assim, né? Dessensibilizando algumas coisas, mostrando outras e vendo, isso ele tolera bem, isso ele gosta, isso ele não quer, isso ele sente bem, né? Por exemplo, se ele não gostasse de criança,
né? Isso seria um problema para mim, porque eu trabalhava numa instituição que atendia o câncer infanto-juvenil, né? Então, assim, mas eu não tinha como assegurar isso antes. Eu tinha que ir vendo e expondo ele a alguns estímulos para poder ver se realmente ele ficaria bem, né? Como eu acredito que ele ficou por um bom tempo. Que bacana, que bacana. Vamos às perguntas. Onde vocês procuram esses animais para fazer a seleção do animal ideal? Animal É ideal é difícil. isso, né? Não Não tem? existe, infelizmente, não tem. Não tem, né? A gente vai ter. O que que é o ideal, né? Poder, que eu vejo hoje, assim, da minha experiência, poder ter daqui um pouco mais animais, né? Com perfis diferentes, né? Existem pessoas que trabalham, por exemplo, existe uma ONG, a Patas Terapeutas em São Paulo, trabalha com voluntários, né? Então, os tutores e os voluntários se voluntariam com diferentes animais, né? Eles têm até um furão que é terapeuta, né? Eles têm gato, eles têm cachorro. E aí, isso é o rico, né? Porque com cada característica de cada animal, a gente vai ter aspectos diferentes sendo trabalhados e não vai se exigir tudo de um, tá? Não se exige tudo de um. Eu me lembro que uma vez eu fui falar na PUC sobre o trabalho com a Ariel e eu participei de uma reportagem para Zero Hora. E o repórter me perguntou assim, quando ele não quer participar, o que que tu faz? Ele não participa? Ponto. Não vou forçar, né? Tanto que com o Ariel, eu uso muito isso porque a minha última experiência, né? Assim, se eu for olhar para trás, né? Até 2019 a gente atendeu. A caixa de transporte, que para muitos gatos é um terror, era o porto seguro dele. Ela ficava aberta o tempo inteiro. Se qualquer situação, ou de agressividade, ou de agitação, ou uma hiperestimulação acontecia no ambiente, ele não estava satisfeito, ele entrava na caixinha e as crianças sabiam, ó, ele foi ficar na dele e a gente vai esperar ele sair quando ele quiser. Isso era trabalhado na intervenção, né? Porque não existe algo perfeito que vai se repetir sempre do mesmo jeito. Isso a gente vai ter que poder também aceitar. É. Não Mas eu tem vou te cão dizer, perfeito, Thay, não tem gato perfeito, não tem coelho perfeito, né? Não o, tem. A gente também não é. o Ariel tinha muitas características bem atípicas, né, de gatos, né? Então, assim, gostava de colo, gostava de passear na guia, É. gostava Gostava de da ir a caixa de pessoas. transporte. Gostava da caixa, gostava de ir a pessoas estranhas, né? Uhum. E possivelmente não dava bola para movimentações estranhas, né? Porque daqui a pouco tu trabalhava com crianças que tinham mobilidades totalmente Sim, diferentes, sim. né? Cadeira de rodas, E andador, tudo isso ele conhecia e para ele não tinha que problema doideira, né? algum, É. né? Claro que eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, né? Eu não expus ele desde o primeiro E- contato a todos esses estímulos. Seria uma violência, ele, né? ele tinha essa predisposição já e tu foi olhando e observando e lapidando isso, né? E isso a gente foi construindo, né? Essas intervenções. E eu também não tinha onde me apoiar em termos de literatura, né? Não Uhum. tinha um lugar, um artigo, uma referência que me dissesse, ó, Tayana, gatos é por aqui, ó. Vai fazendo, vai construindo o percurso assim. A gente foi construindo muito na nossa relação e eu conhecendo, né? Teve uma situação, a única situação de mordida, né, que a gente teve, e por eu conhecer ele tão bem, eu me coloquei na frente, porque eu vi que ele ia morder, e eu coloquei a minha mão na frente, ele mordeu a minha mão e não a do paciente. Né? E depois, a criança foi contar, ó, oh, o Ariel mordeu a mão da tia Thay. E o pai da criança olhou e disse assim, e tu contou pra tia Thay que ontem tu mordeu a mão do dentista? Que louco! Assim. E o Ariel nunca mordeu. Foi uma coisa de outro planeta.
mas eu consegui ver pela postura dele corporal que ele ia atacar. E eu consegui colocar a mão, botei ele na caixinha, deixei ele se acalmar, a gente se acalmou, depois tudo terminou bem, né? Mas existem coisas que são para além, né? E que o treinamento e o relacionamento daí desse tutor que está conduzindo, né, com o animal, é imprescindível, né? A gente tem que estar muito preparado também e ter um espírito assim presente, né, para poder antecipar determinadas situações e poder facilitar, né, essa interação. Esse é o nosso papel. Que bacana, que bacana. O Ariel realmente tinha um trabalho e era um ser iluminado, né? É verdade. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Que acho que tu já respondeu, que é o que o animal precisa ter para ser escolhido, né? Então, o animal é que escolhe fazer, na verdade, né? Então, Na minha a visão, gente né? vai, a Existem gente pessoas que vai, têm visões completamente diferentes, né? Eu queria deixar isso bem claro. Mas na minha visão, não tem como enquadrar o animal numa avaliação única e dizer esse vai ser um animal de intervenção, esse não, né? E vai ser sempre assim, ele sempre vai responder assim. Eu nunca vivi isso, né? Eu vi animais serem selecionados e muitas vezes ser. Oi, perdemos. Oi, estou Tá me aqui. Oi, escutando? Tá, estou escutando. Ficou tá, tudo show de bola. parado. É, Voltei. então, voltamos então. Estamos ao vivo. É. Então, assim, tem animais que têm predisposição para algumas coisas que chamam bastante atenção, né? Aqui eu tenho Sim. a Miss, que Uhum. ela, na maioria dos casos, ela é o primeiro cão, né, para eu apresentar para um cãozinho que vai entrar na Dálmatas ou que quer participar da creche, né? Então, ela faz um primeiro momento muito bacana, assim, porque ela não invade o espaço do outro cachorro e o cachorro que quer cheirar ela, ela se permite deixar cheirar e ela se comunica com o cachorro muitas vezes se ela não está gostando daquela situação, né, para que o cachorro entenda de que ou ele tem que afastar ou nós que estamos ali temos que tomar uma atitude, né? Uhum. E é como tu já colocaste na live inteira, né? Eu não ensinei isso para ela. É Eu não inato, ensinei. né? É, eu reforcei algumas coisas que ela já tinha o dom, né? Então Eu isso é acho que isso é muito algo real. importante, né? É algo espontâneo, natural, que pode ser melhorado, potencializado, e que aí sim se torna, né, algo benéfico para quem está envolvido, né? Podia ser só uma característica, daqui a um pouco tu nem, né, tu trabalhar com outra coisa e isso não ia nem aparecer, né? Apareceu porque está num espaço em que isso se mostra também, né? E tu tem esse olhar, né, para poder observar e ver. Entrou mais uma pergunta aqui, Thay. Todo paciente reage bem ao animal terapeuta? Tu tem algum caso que tu pode falar para a gente de algum paciente que não quis de jeito nenhum ter contato com o animal? Não tem, não tem. Eu sei que tem pessoas que têm fobia, né, a determinados animais, tem muito medo. Muita gente que tem muito medo de gato, por exemplo, né? E eu sempre pensei que isso seria um entrave até assim para as intervenções, mas isso nunca aconteceu. Os pacientes vinculavam muito bem e muitos iam para a instituição que nós trabalhávamos só para ver o Ariel, né? Ou para a hípica só porque queria dar cenoura para aquele cavalo. Então, assim,
por mais que era muito grande, era assustador por um lado, né? Tem esse lado, ao mesmo tempo tem um fascínio, né? Porque acontece a relação. Então, quase a maioria dos pacientes que eu atendi reagiram muito bem. Claro que alguns precisaram de um tempo maior para se vincular, outros precisaram estar num ambiente diferente, não no ambiente, né, de clínica, de consultório, que esse era o problema, não era o animal em si, né? Então, em geral, as pessoas reagem muito bem, né? A não ser que alguém que tenha realmente fobia. E aí existe todo um trabalho que, se essa pessoa quiser fazer, também é possível, né? Nas intervenções. Pode-se procurar um profissional da área de psicologia que faça um trabalho de dessensibilização, se a pessoa quiser, daí, né? Se ela quiser trabalhar isso, né? E o animal pode ser um aliado daí. É. Eu acho que eu preciso ir naquela parte da cenoura com os cavalos. Mas Tá, olha, é tão apaixonante. todos os cavalos que eu montei, tá, eu caí. Todos. Todos. Ai, cara. Eu Mas faz tentei, parte, né? A gente cai e é, levanta. Assim eu é a tentei vida. até uma égua que eles disseram assim, não, essa égua aí tá com um filhote na barriga, ela vai andar 10, 5, 1 por hora, ela não vai te derrubar. Eu caí com ela. É, Então, ali foi a minha desistência total de andar a cavalo. sim. Mas pode se beneficiar, de repente, né, desse contato de outra maneira. Não precisa ser andando. Isso também, as intervenções, elas têm essa possibilidade, né? Nem todos os pacientes que eu atendi na ecoterapia se beneficiavam apenas do montar a cavalo. Não, muitos se beneficiavam de encilhar, de dar cenoura, de escovar. Então, existem outras possibilidades, né? Não são únicas as possibilidades. Então, muita gente ia e não montava. Tinha medo de montar, não queria montar, mas queria o contato com o cavalo, né? Sim. Eu sou um que hoje não montaria nenhum cavalo, mas eu adoraria fazer essa participação. Pois então, né? Se aproximar de É, outra maneira, né? isso. Isso. Ter um contato diferente. Diferenciado. Contato diferenciado, que não tá É, indo do cavalo. tá aí. Para a gente ir já para os finalmente, duas questões. Qual o animal mais estranho que tu já viu participar dessas atividades? Tá? E para quem quiser se especializar como o profissional por trás desse animal, existe alguma capacitação? Existe algum lugar que a gente possa procurar? Eu quero conhecimento para, se eu ver um animal desse, se eu ter um animal com essas características, eu poder aproveitar. Duas perguntinhas aí para a gente ir por finalmente. O mais estranho, assim, não é estranho, mas diferente que eu já vi são escargots. Havia um projeto chamado Doutor Escargot, que era um trabalho muito bacana desenvolvido. É, é, Que doideira! é, né? E aí a gente pode pensar também que vai além só da questão de saúde ou de estímulo físico, no meu caso, né? Claro, eu vou puxar sempre muito mais, né? Mas toda uma questão de educação socioambiental, de conhecimento, né? Conhecer o diferente, tocar, conhecer outras texturas, conhecer outros organismos vivos, né? Então, esse eu acho que é o mais diferente, assim, que eu vi, que eu teria para falar, assim. E É a bem outra pergunta era diferente mesmo. sobre a outra pergunta era sobre formação, né? Existem Isso. formações específicas, né? Daí vai depender de cada área, assim. Se eu sou uma profissional da área da saúde humana, né, eu vou ter que fazer formações dentro da minha área que me capacitem, né, e formações específicas em intervenções assistidas por animais, né?
Eu não vou precisar, né? É bom que eu saiba questões de saúde animal, que eu saiba sobre veterinária, sobre comportamento, claro, né? Mas eu não vou precisar fazer uma formação específica nessas áreas. Eu posso muito bem, o que seria muito rico, né? Ter parcerias com profissionais de cada área, e esse trabalho vai ficar cada vez mais organizado e técnico, né? Também. Então, cada área vai ter, né, por exemplo, na tua área do adestramento, né, vai ter adestramentos e protocolos específicos para determinadas situações e animais, né? Tu vai trabalhar só com cães, né, possivelmente, e aí tu vai fazer formações específicas dentro da tua área. Tu conhece aqui no Brasil, tem essas formações? Não. Olha, no momento, a gente está um pouquinho defasado com relação a capacitações, assim, aqui no Brasil, né? Existe tanto a nível de cursos mais curtos, existe também a possibilidade de fazer pós-graduação, que aí é geralmente vinculado a alguma instituição estrangeira, né? E também o que está se fazendo hoje, que até uma parceira, assim, uma querida, a Letícia da Toca, mentoria. Então, assim, um profissional que já tem um percurso grande, que tem um percorrido mesmo dentro da área, né, e fez formações, enfim, acompanha grupos de mentoria para auxiliar no desenvolvimento desse trabalho. Então, existem várias maneiras de buscar esse conhecimento e desenvolver essas capacitações, né, essas capacidades e habilidades nossas daí, né? Sim, Também. que bacana. Bacana. Thay, rico demais esse nosso papo, tá? Espero Obrigado. que tenha sido bom, que as pessoas tenham aproveitado um pouco dessa história. Com Eu me certeza, emociono com muito com certeza. essas intervenções, é algo bem, bem especial para mim. É. Acho Novamente que te agradeço. o ponto mais importante disso também é mostrar que existe essa possibilidade, porque ainda eu acho que é muito pequeno, né? Uhum. Essa atividade e mostrar que existe essa possibilidade para mais pessoas, enfim, eu acho que isso tem que ser disseminado bastante. Então, Sim. mais uma vez, grato pela tua presença, foi muito Eu que bom agradeço conversar muito. contigo, né? Tenho saudade de Prazer, vocês prazer imenso. e vamos Também para temos muita aquela, saudade. galerinha, obrigado pela presença, tivemos aí bastante gente nos assistindo E participaram, e adorei, pessoas queridas. perguntas e tal, foi muito bacana. Então essa live vai ficar gravada aqui no nosso Insta, se Deus quiser, né? Deixar. Então vamos voltar e fazer aquela fotinho finaleira. Olha, eu tô dizendo que foi ótimo, Vamos, ó. muito Temos, bem. Ó, que temos um, obrigada, temos um Eliana. público. Então Temos. tá. Carinha de. Como é que Carinha, chama que a gente faz? não sei. Como é que é o nome? Ah, eu não sei o nome agora Só daqui. tem Vamos essa fazer. cara mesmo, vai essa. Então, um, dois, três. Foi! Foi. Aê! Obrigadão, Thay, muito obrigado obrigada. e até uma próxima. Valeu. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente. Obrigada.